Olá, meus caros, comentando sobre que diferença tem da IPDA para a Assembleia de Deus. Coloquei áudios antigos do já finado Davi Miranda, que ele dizia que a Assembleia de Deus não tinha mais Deus, que a IPDA era santa, era melhor do que a Assembleia de Deus, e atualmente o que a gente tem visto é mais do mesmo. Um detalhe para muitos que não saibam: o Davi Miranda casou com a Ireni, que era da igreja O Brasil para Cristo, que é da década de 50, do Manuel de Melo. E eles competiam no passado, na década de 80 principalmente, mas já visto que o próprio Manuel de Melo morreu no começo da década de 90, 1991. Então, olha só como configura. E eu me lembro a minha avó falando sobre a concorrência que tinha de Davi Miranda com Manuel de Melo na rádio. A esposa do Davi Miranda era da igreja do Manuel de Melo. Veio para a IPDA, casaram na IPDA em 1965, a IPDA de 1962. Lembrando que as duas são de segunda onda do pentecostalismo. Aí brigavam daqui para disputar quem que seria seguidor de quem, para adquirir, obviamente, capital religioso, os fiéis. Quando você vai analisar, tudo é mais do mesmo. Não tinha diferença de doutrina. A doutrina era a mesma, praticamente, pois foi sofrendo algumas mudanças. E quando um atacava o outro, na realidade era hipocrisia pura. Haja vista que um estava em adultério, e o adultério era da década de 90, o adultério dele, e atacava o outro com outros argumentos, com outras situações, mas estava em pecado também. Então você vai atrás de briguinha, picuinha entre igreja. Agora eu venho para a Assembleia de Deus, que foi a principal treta que o Davi Miranda tinha. E por isso, inclusive, que os assembleianos não se davam com os teus amorienses e vice-versa. Eram poucos. Quando você falava que era da IPDA, os assembleianos fanático pelo Davi Miranda. Inclusive aqui no interior de Santa Catarina, a gente viu muito isso. Eu mesmo, na minha época de fanático, atacava até a Assembleia de Deus. Que foi a Assembleia de Deus que veio pela primeira vez para os meus familiares todos católicos. Porque o primeiro a se converter ao mundo evangélico era um irmão da minha avó. Isso deve fazer mais de 50 anos atrás. E eu atacando, para você ver, a ignorância. Essa briguinha era só para arrecadar dinheiro dos fiéis ou trazer fiéis para sua igreja. Da Assembleia de Deus deve ter começado na década de 70, até porque a própria irmã do Davi Miranda foi para a Assembleia de Deus. A Deus do Amor não era famosa na época, e a Araci e a Sofia Cardoso foram cantar na Assembleia de Deus, porque tinha mais irmãos da Assembleia de Deus, porque escutavam mais os hinos das duas, o povo assembleiano. E parece que foi por conta disso que ele ficou com uma ojeriza grande da Assembleia. Sem falar, claro, das mudanças que ocorreram na Assembleia no final da década de 70, depois no final da década de 90, que fez com que ele, com base naquelas mudanças, desse razão, entre aspas, ao que ele falava, como se fosse a verdade. Mas na realidade, era o sujo falando do mal lavado e vice-versa. Ninguém tinha moral para falar de ninguém. A IPDA estava cheia de erros, igual a Assembleia de Deus. Os usos e costumes tudo certinho. Como até hoje os tradicionais da Assembleia de Deus frequentam a igreja e fazem igual antigamente. Ou seja, tem aqueles usos e costumes. Os mais novos foram vindo com uma outra mentalidade. Na IPDA sempre aconteceu isso. Davi Miranda e o pessoal da época dele, com aqueles usos e costumes antigos. Os filhos com outros costumes, os netos mais liberais ainda, como aconteceu na própria Assembleia de Deus. Nenhuma mudança, nenhuma diferença. Mas ele ficou até a morte dele, até 2015, falando que a IPDA era melhor, que a IPDA era santa, porque não aceitava a política. Até hoje não aceita, tudo bem, está certo nesse sentido. Não aceitou o divórcio. Isso era uma balela. Os 3 filhos do Davi Miranda eram divorciados, ou são divorciados, que não liberou a televisão. A TV já estava meio que liberada, porque eles tinham escondidamente TV em casa, eles assistiam os próprios videocassetes que gravavam, como tem comprovações. E depois que ele morreu, colocaram os telões na sede mundial e
já está mais do que liberada. Então a única coisa, por enquanto, é a politicagem em cima do púlpito. Mas também, se falar de politicagem, o Davi Miranda tirou foto com o Jabes de Alencar, que é um pastor da Assembleia de Deus, divorciado num terceiro casamento e político também, ou amante da política. Para fim de papo, estou fazendo esse vídeo para falar para vocês que não adianta estar nessa picuinha de briguinha, porque nós somos melhores do que vocês, porque a nossa igreja é mais santa. Isso é lorota, é marketing da liderança, para te prender ali, para você ficar fanático e defender aquela instituição com unhas e dentes. Às vezes você ganhou lá algum presentinho da igreja e fica defendendo, ou você alcançou até um milagre ali que o Senhor honrou a tua fé, e você fica apaixonado, mas Deus faz milagre também em outras igrejas, em outros arraiais, em outros momentos. E lembrando que arraial está na Bíblia, não é um arraial da festa de São João, não, está na Bíblia, arraial, tá? Você nunca leu a Bíblia, você que vai falar sobre isso aí. Então, meus caros, o que ocorre? As pessoas são fanatizadas, idiotizadas, falam o que o outro manda falar como um papagaio, não tem senso crítico, e depois quando vê, chega um dado momento que a verdade está tão escancarada que se a pessoa não vê, ou ela está morta, né? Não tem como. E aí o que ocorre? Aí a pessoa, como veio o pessoalzinho naquele short que eu coloquei, o Davi Miranda falando contra a Assembleia, hoje a IPDA está igual, até pior, na realidade já na época dele já estava encaminhando para isso, e ele continuando com aquela hipocrisia que era mais santo. Aí fica, é porque você se apegou à placa de igreja, um CNPJ, um pastor, e não se apegou a Cristo, autor e consumador da vossa fé. Você achava que era só na IPDA que acontecia milagres, maravilhas, mas outras igrejas sempre aconteceu, e até fora de igreja, em hospitais, em casas, até mesmo no mundo católico, porque Deus cura quem Ele quiser, Deus opera da maneira que Ele quiser, aonde Ele quiser, Ele que manda, não é um CNPJ, uma igreja que manda. Engraçado que era só IPDA milagreira, só IPDA que fazia isso, fazia aquilo, e antes da IPDA não tinha igreja de Deus. E outra, a IPDA veio de influência da Brasil para Cristo, que era mais antiga que a IPDA, da Assembleia, que era mais antiga que a IPDA, que é a Assembleia de 1911, que vieram os batistas fundar a Assembleia de Deus no Brasil. A congregação cristã é mais antiga que a IPDA, já estava aí, e tantas outras, que até hoje ainda segue aquelas doutrinas de uso e costume da IPDA. Então lá não tem operação, era só na IPDA. Está vendo o nível de fanatismo da ignorância? E, claro, da lobotomia, da lavagem cerebral, fizeram na cabeça de muitos, muito lamentável. Agora, com tudo escancarado pela internet, muitos estão se acordando. Outros continuam, mesmo com a verdade, é porque não querem dar o braço a torcer, só pode ser isso. Finalizando, então, o meu comentário. Não brigue por conta de igreja, de placa, de liderança. Se for para, eu não digo nem brigar, mas fazer defesa, faça do Evangelho, faça de Jesus. Fale de uma maneira sábia, correta e com veemência, com a autoridade do Espírito Santo, de Jesus, da palavra, e não de igreja. Muitas vezes a gente viu os pregadores falando, eu até também fui um desses, em vez de estar falando de Jesus, eu falava, IPDA, vai lá na IPDA porque lá IPDA tem santidade, vai lá na IPDA porque lá é isso, porque acontece milagre. Inclusive eu fiz uma vez uma pregação dentro da sala de aula, estava no segundo ano do segundo grau, falando dessa maneira, mas era a minha ignorância, era bem ignorância, início lá, na minha caminhada no ano de 2005, foi o ano mesmo que eu me converti. Depois fui aprendendo com o passar do tempo que é Jesus e mais nada. Se é Jesus e mais nada, eu não preciso de 4 paredes. Eu não preciso de hierarquia, eu não preciso de CNPJ, eu não preciso estar sendo comandado por um sujeito, uma sujeita que às vezes, não vou dizer que são todos, são picaretas. É picareta esse sujeito, essa sujeita, que é a liderança da instituição. Preste muito bem atenção. Jesus formou a igreja primitiva, e a igreja primitiva somos todos nós que aceitamos a Jesus Cristo. Nós não aceitamos, ou não deveríamos ter aceitado, se aceitamos. Não aceitamos Davi Miranda, Daniel Berg, Gunnar Winding, não aceitamos Manuel de Mello, não aceitamos o Francis Con, que era o líder, ou foi o fundador da Congregação Cristã, e tantas outras igrejas que existem por aí. Lembrando, um outro detalhe ainda, eu já ia esquecendo, que a IPDA era bem forte na década de 80 e 90, sendo das pentecostais maiores em número de fiéis, a Assembleia de Deus em primeiro lugar e a Deus Amor em segundo. Depois que vieram essas igrejas neopentecostais, da Internacional da Graça
do R.R. Soares, a do Edir Macedo, Universal, e com no final da década de 90, nesses anos 2000, começaram a crescer e acabaram ultrapassando a IPDA, mas a IPDA na época do mundo pentecostal era a segunda, no máximo a terceira, eu creio que era a segunda, do pentecostal de raiz, eu digo, não digo de outro tipo de vertente, na realidade era a segunda onda, obviamente. Talvez perdesse para quadrangular, porque diz que a quadrangular também é pentecostal. Mas ficava ali entre segundo e terceiro, então a briga era grande com a Assembleia de Deus, que estava sempre lá na frente. Briga, ó, porque queria os fiéis para sua igreja e money, plata, dinheiro, dinheiro, grana.